Boa noite a todos. Vamos iniciar agora mais uma mesa do Congresso Virtual da UFBA. Esse é um espaço importante de debate. Essa é uma promoção do grupo de estudos Quilombismo de Abdias Nascimento e Memórias da Plantação de Grada Quilomba. Nós estamos estudando desde março o livro do professor Abdias Nascimento, Quilombismo, e intercalado com diálogos também com precursoras do feminismo negro. Então, trabalhamos com Luísa Bairros, com Sueli, com Grada Quilomba, ou seja, nós temos, nos últimos 2 meses, estudado quinzenalmente essas obras. Quilombismo, nós estamos no chamado documento 4, e hoje nós recebemos uma convidada especial. Nós fizemos um convite que a professora doutora Elisa Larquim Nascimento participasse conosco hoje deste importante evento da UFBA. O congresso é um momento também onde existem as confluências, então eu queria agradecer muito a professora doutora Elisa Larquim Nascimento pela disponibilidade. Ela que tem um currículo extremamente relevante, completou sua graduação em Ciências Sociais com honras ou com laude pela Universidade do Estado de Nova York, recebendo bacharelado em Artes, summa cum laude em 76, realizou mestrado em Ciências Sociais, tem o Juris Doctor com laude na Universidade do Estado de Nova York, completou o doutorado pela Universidade de São Paulo. Atualmente dirige o Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, o IPEAFRO. Então, grande prazer contar com a Elisa Larquim Nascimento conosco. Eu agradeço muito a presença dela, a agenda extremamente complexa, mas ela disponibilizou-se a estar conosco aqui. E nós vamos ter a possibilidade da palestra da professora Elisa Larquim, e posteriormente nós vamos ter um grupo seleto de debatedores e debatedoras da obra do professor Abdias, a professora Marina Guimarães Vieira, da Antropologia da UFBA, o graduando Jefferson Brandão, da Faculdade de Direito, Camila Vale, também da Faculdade de Direito, e Rebeca Vieira, que também vai fazer esse time após a fala da Elisa, e ao mesmo tempo nós vamos receber perguntas no live comments ou no chat, ou seja, nós temos permanentemente, o YouTube está interligado, e nós vamos ter perguntas que vão ser dirigidas à professora Elisa Larquim. Então, eu queria agradecer muito o IPEAFRO pela disponibilidade, pelo apoio de muito tempo às nossas atividades, dizer que o professor Abdias tem sido alguém que nós refletimos muito. No ano passado, nós fizemos, numa disciplina do programa de pós-graduação em Direito, com o professor Diosmar, um semestre de estudo sobre o genocídio do negro brasileiro, e agora nós voltamos com quilombismo. Então, gostaria de agradecer, passar para a professora Elisa, dizer que ela está sempre muito convidada, bem-vinda à Bahia, esteja conosco, apesar de estar no Rio, ela está aqui conosco no nosso coração. Muito obrigado. Olha, eu não vejo a hora de voltar à Bahia. Como vocês sabem, Abdias Nascimento era cidadão baiano do estado da Bahia e também era cidadão soteropolitano. Então, nós temos muitas memórias maravilhosas da convivência com o povo baiano. Eu quero saudar de início os 2 componentes do IPEAFRO que estão aqui comigo, Milson Santos, baiano, escritor, e o Júlio Menezes Silva. E na pessoa deles, todas as pessoas que estejam conosco, que em algum momento participaram ou estiveram conosco em atividades do IPEAFRO. O IPEAFRO, para quem não conhece, é um Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, que eu tive a honra e a alegria de ajudar meu marido, Abdias Nascimento, a fundar em 1981, e que hoje guarda o acervo dele.
esse fundo colorido que vocês veem é uma obra de arte do pintor Sebastião Januário, que faz parte do acervo do Museu de Arte Negra, uma coleção de obras artísticas resultado do trabalho de Abdias à frente desse projeto, Museu de Arte Negra, que foi um projeto do Teatro Experimental do Negro, nascido no primeiro Congresso do Negro Brasileiro, em 1950. Então, o IPEAFRO guarda esse acervo e disponibiliza boa parte dele, uma parte dele. Estamos ainda trabalhando para poder disponibilizar o restante no nosso site, www.ipeafro.org.br. E os dois livros que o professor Júlio falou são O Genocídio do Negro Brasileiro, cuja mais nova edição é essa aqui, da editora Perspectiva, em parceria com o IPEAFRO, e sobre o qual ele mencionou o seminário que teve no ano passado, e esse aqui, o Quilombismo de Abdias Nascimento, que é também uma nova edição da editora Perspectiva, nossa parceira nessas duas ações. E esses dois livros foram publicados, no caso de O Genocídio do Negro Brasileiro, em 1978, e no caso de O Quilombismo, em 1980. Portanto, são novas edições de livros que documentam um período em que Abdias Nascimento teve uma militância bastante larga e ativa no panafricanismo e também na construção da democracia após o regime militar no Brasil. Eu gostaria, primeiro, de agradecer o convite do professor Júlio, de vocês todos que fazem parte do grupo de estudos, e quero iniciar com um tributo à ciência brasileira, um tributo à universidade brasileira e à ciência brasileira em instituições como a Fiocruz, né, que está fazendo 120 anos, me parece, o aniversário da Fiocruz, e Instituto Butantan e tantas outras instituições e cientistas brasileiros que hoje estão exercendo a sua profissão, ofício, em uma forma de militância contra as condições em que são obrigados a trabalhar pelo desmonte, né, do Estado brasileiro, das instituições do Estado brasileiro e, sobretudo, da educação. Quero fazer um tributo à UFPA, né, que faz esse congresso nesse momento tão importante, um gesto, uma ação que nos orgulha e nos enche de alegria ao ver como a intelectualidade brasileira, os cientistas brasileiros estão ativos nessas condições tão adversas. E também eu gostaria de aderir, mesmo não podendo estar presente por conta do conflito de horário, mas o IPEAFRO faz parte do Fórum Permanente pela Igualdade Racial e também da Coalizão Negra por Direitos, que, neste momento, está fazendo um ato em homenagem e de luta pelo João Pedro, mais um jovem negro, neste momento de pandemia, neste momento
de crise, morto de forma abjeta, de forma terrível pela polícia no Rio de Janeiro. Mais um caso desse genocídio que leva a cada 23 minutos uma vida de um jovem negro ou uma jovem negra. E queremos estar aqui juntos com esse ato liderado pela Coalizão Negra de Direitos, lembrando João Pedro e Ágata e tantos outros jovens negros que tombam a cada dia vitimados pelo homicídio. Esse genocídio é uma palavra cuja definição o Abdias apresenta no início do livro O Genocídio do Negro Brasileiro, livro em que ele apresenta as bases empíricas e epistemológicas desse conceito de genocídio com relação à população negra. Na época que o livro foi publicado inicialmente, em 1978, essa frase era tida como uma coisa extremamente inaceitável, né? Ou radical. O Abdias era visto como uma pessoa que tinha posicionamentos insustentáveis, né? Mas nós vemos, se nos debruçamos sobre as definições etimológicas mesmo da palavra genocídio, que o que acontece com a população negra brasileira é um processo de genocídio que dura já 4 séculos, 5 séculos, né? Porque não se trata apenas da matança física, que é algo extremamente grave, mas também se trata de outras formas de morte. A morte psicológica, a morte cultural, a morte pelo apagamento da memória que atinge a ancestralidade, a morte pelo esquecimento e o apagamento de um povo da imagem da nação, né? E a morte cultural, né? Pelo apagamento e a diminuição do conjunto de suas manifestações culturais, de sua produção cultural, a algo menor, a algo tido como da área do lúdico, enfim. Então, esse genocídio é o alvo desse livro que foi discutido, né, antes, e agora o livro O Quilombismo leva à frente as proposições que o Abdias traz no livro O Genocídio do Negro Brasileiro. Ele desdobra na proposta do quilombismo. E eu acho importante a gente falar do quilombismo neste momento, porque o quilombismo é uma proposta de pensar o Estado. O quilombismo não é apenas uma abordagem da vida e da experiência histórica da população negra no Brasil e no mundo, tem isso tudo, né? Mas o quilombismo é, sobretudo, uma proposta de uma orientação filosófica, epistemológica, que parte das premissas da própria experiência histórica e intelectual dos povos negros, e que constrói um Estado a partir do exemplo da própria experiência histórica desses povos. Por que isso é necessário?
a referência ideológica, vamos dizer, para o enfrentamento, a luta pela justiça social, pela justiça para essa população, ela parte, a própria experiência de luta do Abdias contra o racismo apontou para ele a necessidade de que essa luta seja baseada numa experiência própria e não nas ideias que venham de fora. E aí tem um embate específico, tanto pelas ideologias de esquerda como de direita, né? Em todos os dois, nós encontramos o racismo se manifestando de diferentes formas, né? E, então, para ele, se nós partíssemos de um posicionamento liberal ou democrático, convencional, ou mesmo da esquerda, da esquerda branca, que é a esquerda intelectual, que produziu, teoricamente, grande parte das orientações, essas duas abordagens não contemplam a especificidade da questão racial. E, portanto, ele não apenas mostra com grande detalhe e eficiência a escrita do Abdias, a gente revisitando os textos vê como a escrita dele é extremamente rica, mas ele não só enfrenta essas teses e desmonta, né, de cada lado, por um lado, a democracia racial brasileira na sua expressão convencional, como também o discurso que é construído pela esquerda marxista, ele também traz uma nova formulação, que é o quilombismo. E aí é pensar o Estado. Por que isso é tão importante agora? Neste momento de crise em que nós estamos assistindo o desmonte das instituições republicanas, não apenas o ataque à democracia em si, mas o desmonte das instituições de governo que possibilitariam o enfrentamento correto de uma crise de pandemia como essa, como, por exemplo, o SUS, que, graças a Deus, ainda existe, mas vem sendo, e sobretudo com essa política de 20 anos de congelamento de despesas, tem sido muito afetado, né? Como também até se fala do Banco do Brasil, né, ser vendido. Então, aí nós vimos a parte do sistema financeiro. E como, mesmo com 20 anos de governo da esquerda e da social-democracia, nós temos entregue o parque industrial, o poder econômico construído no Brasil, conquistado pelo Brasil, né, ao sistema financeiro. 40% do orçamento, né, vai para os bancos. E às vezes argumentam que esses 40% nem entram na conta, né? E, além disso, nós temos o desmonte da educação. Então, tudo isso são questões para o quilombismo. Por quê? Porque o quilombismo é uma proposta de pensar o Estado. E o Estado brasileiro, que o Abdias propõe nessa proposta do quilombismo, é um Estado em que a propriedade da terra é coletiva, em que os meios de produção sejam dedicados ao interesse coletivo, em que o meio ambiente seja preservado, né? Eu lembro que num dos trechos
do quilombismo, eu vou ler aqui rapidamente, o Abdias fala dessa questão do ambientalismo. Ele diz assim: além do igual tratamento de respeito e garantias de cultos para todas as religiões, o que contempla a tradição africana, o ensino da história da África, das culturas, civilizações e artes africanas nas escolas, igualitarismo democrático compreendido no tocante a sexo, sociedade, religião, política, justiça, educação, cultura, condição racial, situação econômica, enfim, todas as expressões da vida em sociedade. E ele fala do ambientalismo, dizendo que, num dos princípios do quilombismo, que o quilombismo favorece todas as formas de melhoramento ambiental que possam assegurar uma vida saudável para as crianças, as mulheres, os homens, os animais, as criaturas do mar, as plantas, as selvas, as pedras e todas as manifestações da natureza. E eu lembro que havia uma certa resistência entre as pessoas que estavam editando o livro, discutindo o conceito, mas como as pedras, ou Abdias, puxa, você está exagerando aí, né? Mas as pedras são vivas também, e hoje nós vemos como é necessário esse viés ambientalista, porque nós estamos rapidamente marchando para a extinção, né, no planeta. Então, essa proposta que o Abdias traz no quilombismo para a construção de um Estado nacional com base na experiência quilombola é uma proposta para toda a população, e é uma proposta, na verdade, para superar as deficiências das formas de construção de democracias supostamente economicamente viáveis, né, em nações plurirraciais e multiculturais, construídas com base no escravismo, sobretudo nas Américas. Então, o quilombismo é algo que pode ser levado para outras nações, com base, porque o quilombo não foi uma experiência apenas brasileira. Você tem os cumbis, os palenques, os cimarrones, em todas as Américas, em toda a diáspora, essa resistência dos povos africanos existiu e viveu as bases, as matrizes de vivência africana, da sua origem. Então, essa tradição africana é algo que ainda vive no Brasil, sobretudo nos terreiros de candomblé, nos quilombos, né? E o IPEAFRO teve o prazer e a honra de publicar esse livro sobre essa tradição dos orixás, que é sobre o processo de enfrentamento das religiões, das casas de matriz africana, no Rio de Janeiro, uma experiência de enfrentamento da intolerância religiosa desde os anos 90. Então, essa questão da tradição africana no Brasil é fundamental para o Abdias, coisa que a gente vê na pintura dele e na poesia e em outras expressões. Hoje, a proposta é de a gente abordar o documento número 4. O livro O Quilombismo é composto de vários documentos e ele chama de documentos porque documentam mesmo essa trajetória do Abdias de luta panafricanista. E então, o documento 4 é o material que ele apresentou em 3 momentos específicos.
Eu vou pedir desculpas, mas eu estou um pouco perdida com relação ao tempo. Mas eu gostaria de trazer as imagens que eu pedi para poder mostrar algumas imagens para vocês, que eu achava que essas ilustrações seriam interessantes para vocês que estão vendo os textos. E eu gostaria, professor Júlio, qualquer coisa me orienta com relação ao tempo. Então, a primeira imagem é a próxima tela. Se a gente puder... essa primeira imagem é de Abdias Nascimento e Aguinaldo Camargo. E a próxima imagem é do companheiro deles, Sebastião Rodrigues Alves, por volta de 1945. Nesse documento, em uma parte do documento onde Abdias fala da questão da esquerda, da relação da esquerda com o movimento negro, ele conta a história do Comitê Democrático Afro-Brasileiro, que em 1945 foi fundado por esses três, Sebastião Rodrigues Alves, tendo sido companheiro do Abdias no Exército, Aguinaldo Camargo, o ator que estreou o papel de Brutus Jones na peça O Imperador Jones, em 1945, no Teatro Experimental do Negro. O Comitê Democrático Afro-Brasileiro era uma tentativa de levar a questão racial para o palco político da época. E eles atuavam na sede da UNE, ali na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. A UNE, a União Nacional de Estudantes, era uma força política muito importante na época e abrigava as atividades do Teatro Experimental do Negro. Pois bem, o primeiro projeto do Comitê Democrático Afro-Brasileiro foi de apoiar a anistia aos presos políticos, inclusive Luiz Carlos Prestes e outros que estavam presos. E esse trabalho foi o primeiro. Quando conseguiram essa anistia, aí os fundadores e outros participantes negros do Comitê Afro-Brasileiro quiseram levar à frente o combate ao racismo como uma questão política, e aí enfrentaram a resistência absoluta dos esquerdistas da UNE, que estavam à frente, que participavam do Comitê Democrático Afro-Brasileiro, que acabou expulsando esses fundadores com a justificativa de que eles eram racistas, porque você defender o combate ao racismo, uma luta específica pelo povo negro, como frente de ação política, era racismo, às avessas. Então, essa experiência e outras, como, por exemplo, seguindo para a próxima imagem, nessa mesma época, o Teatro Experimental do Negro organizou a Convenção do Negro Brasileiro, Convenção Nacional do Negro Brasileiro, que lançou um manifesto à nação, e o conteúdo desse manifesto tinha uma série de proposições para a Assembleia Nacional Constituinte que articulava as bases da nova democracia em 1946. Naquele momento, não foi possível haver uma participação direta, mas o senador Hamilton Nogueira levou essas propostas à Assembleia Nacional Constituinte e elas foram derrubadas com a razão de que não estava provada que existisse discriminação racial no Brasil. E, apesar de haver todos os partidos políticos, na época da eleição, subscrito a convenção, o manifesto da Convenção Nacional do Negro, acho que a gente pode seguir para a próxima imagem, não tenho certeza se... Eu tive um pouco de dificuldade de... não... Então, ficamos nela. A Assembleia Nacional Constituinte rejeitou as propostas
e com o voto contrário do único delegado negro, que era o deputado Claudino da Silva, que era do Partido Comunista, que havia assinado o manifesto. Então, foi mais um momento em que essa questão ficou evidente. No Congresso, o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, e esse slide aqui é a capa do livro Negro Revoltado, onde o Abdias traz os anais do primeiro Congresso do Negro Brasileiro. Novamente houve a resistência de intelectuais de esquerda que resistiram, que não podiam aceitar a ideia de uma estética negra, porque a tese de Ironides Rodrigues, apresentada naquele congresso, foi a questão mais polêmica, estética da negritude, se chamava. E, novamente, pelo ideário esquerdista da época, a ideia de uma estética negra seria uma ideia racista às avessas. E, então, no primeiro Congresso do Negro Brasileiro, como eu disse antes, houve essa proposta do Museu de Arte Negra e o Teatro Experimental do Negro assumiu esse projeto e foi à frente com ele. E no próximo slide, vamos ver o que tem no próximo slide. Aqui eu não posso apontar, mas assim, é bem... Ali atrás, na segunda fileira de mesas, está o Abdias participando do 6º Congresso Pan-Africano, que nos 5 anteriores não houve a participação de representações das populações negras nas Américas, a não ser dos Estados Unidos, ou seja, o Caribe. O Caribe tinha alguns representantes tinha vários representantes. O Caribe de fala inglesa e francesa estava presente, mas a América Latina de fala espanhola e português, o Brasil e os países de fala espanhola não estavam presentes no ideário do panafricanismo. Até o 5º Congresso em Manchester não houve essa participação. No 6º Congresso Pan-Africano, no processo de planejamento e também no Congresso, houve essa representação na pessoa de Abdias Nascimento. Carlos Moura havia participado da Conferência de Planejamento em Jamaica, em 1973, e havia, por parte dos intelectuais que planejavam o Congresso, a intenção de dedicar um dia inteiro ao Brasil. Mas, novamente, por causa de prevalecer uma orientação do chamado socialismo científico, né, que resistia contra aquilo que chamavam de culturalismo e que se orientava pela questão da luta de classes, etc., essa orientação não prevaleceu. Então, Abdias foi o único representante e falou sobre o Brasil, falou sobre a tradição, a história de resistência dos africanos no Brasil, dos quilombolas, enfim, Chico Rei, todos os grandes ancestrais africanos no Brasil, ele apresentou ali, e o documento 2 do livro Quilombismo, esse texto. E no próximo slide, nós vamos ver uma foto do Abdias lá em Buffalo, na época em que praticamente se criava o mês da história africana, que se celebra desde então no mês de fevereiro, e isso aconteceu exatamente na mesma época do simpósio de lideranças
sobre a questão da África Meridional em Washington, D.C., organizado pelo Partido Todo Africano Revolucionário, liderado por Stokely Carmichael, né, o Kwame Ture, e nós estivemos presentes ali. E foi quando o Abdias apresentou pela primeira vez publicamente parte da pesquisa que é apresentado no documento 4, etnia e... Como é que é exatamente o título? Etnia afro-brasileira e política internacional. Novamente, né, a questão da política internacional é uma coisa importante, porque coloca, assim, situa como a proposta do quilombismo situa o negro perante uma proposta de Estado, né, essa ideia da política internacional situa o negro dentro do contexto do Estado como um todo. E aí ele fala sobre a tradição do Brasil de seguir o Portugal, o país de Portugal, no processo de descolonização da África, votando muitas vezes contra ou então se abstendo das proposições na ONU sobre a descolonização. E contra massacres, contra, assim, a mais vil, né, a agressão militar com guerra biológica, o uso de gases, enfim, tudo que é contra o direito internacional, né, da guerra, os poderes colonialistas faziam na África e o Brasil subscrevia. Mas o Brasil chegava na África com o excedente, enfrentando o fato de que o milagre econômico promovido pela ditadura militar criava uma industrialização que não tinha mercado doméstico para escoar os seus produtos. Por quê? Por causa do achatamento salarial, por causa da falta de distribuição de salários e dinheiro para o povo, então tinha que escoar essa produção industrial em outros mercados. Então eles foram para a África vender Volkswagen. Nós dirigimos um Volkswagen brasileiro, né, na Nigéria, quando estivemos lá durante um ano, em 76, 77. No próximo slide, nós vamos ver o Abdias no primeiro Congresso de Cultura Negra das Américas, em Cali, Colômbia, em 1977, onde ele proferiu o discurso, né, que é do texto desse documento 4 do livro O Quilombismo. E em 1977, esse primeiro Congresso de Cultura Negra das Américas foi um evento muito importante, porque foi a primeira vez em que você tinha uma congregação, você reunia intelectuais e ativistas negros de todo o continente. Havia alguns americanos lá, Larry Neal esteve lá, norte-americanos dos Estados Unidos, mas a reunião era desse pessoal de fala espanhola e portuguesa. O Sebastião Rodrigues Alves estava lá também, conosco. Quem compareceu da África foi o Wole Soyinka, que fez o prefácio do livro, que foi a base do livro Genocídio do Negro Brasileiro, publicado originalmente na Nigéria. O Wole Soyinka é um escritor nigeriano, primeiro prêmio Nobel africano da literatura. E, enfim, muitos outros. Eu estou novamente preocupada com o tempo, mas o próximo slide vai mostrar o Abdias em 1978,
conseguimos voltar ao Brasil, estivemos detidos no aeroporto, na entrada e na saída, mas e aqui no ato público que resultou na fundação do Movimento Negro Unificado, uma história que não sei se ficou a próxima eu dava uma foto, sim, da palestra que Abdias proferiu como parte das atividades de criação do MNU em Salvador. Naquele mesmo ano, nós tivemos lá, aí, né, eu não tive tempo de resgatar o nome do local, mas é a sede de um sindicato, e o Abdias proferiu lá uma palestra, e na próxima nós vamos ver a foto de Abdias com Molefe Assante. É muito interessante que essa tese do quilombismo foi apresentado no segundo Congresso de Cultura Negra das Américas, que teve lugar em 1980, no Panamá. E em 1980, o Molefe Assante lança a primeira edição do livro dele, Afrocentricidade. E o Molefe vem trabalhando nessa linha da postura epistemológica de ver o mundo a partir de uma perspectiva africana e negra, que é exatamente a mesma perspectiva que o quilombismo apresenta para o Brasil e as Américas, a diáspora, né, quilombista, né? Então, eu coloquei aqui a foto do Molefe, porque eu não encontrei uma foto do segundo Congresso de Cultura Negra das Américas, que foi onde a tese foi apresentada. Mas o próximo slide mostra o Abdias junto com os dois presidentes, Manuel Zapata Oliveira, o colombiano, antropólogo e médico e escritor, que organizou o primeiro Congresso de Cultura Negra das Américas, em Cali, Colômbia, e ele está na foto à direita, e à esquerda, Gerardo Maloney, o poeta panamenho que presidiu o segundo Congresso de Cultura Negra das Américas. Nesse segundo Congresso de Cultura Negra das Américas, o Abdias foi eleito vice-presidente com a missão de organizar o terceiro Congresso de Cultura Negra das Américas, que se realizaria no Brasil. E o IPEAFRO efetivamente conseguiu realizar esse congresso em São Paulo, na PUC de São Paulo. No próximo slide, eu acho que nós temos uma foto dele. Esse terceiro Congresso de Cultura Negra das Américas foi a primeira vez em que o Brasil recebeu uma representação do Congresso Nacional Africano. Pode ver o outro slide também, que é outra foto é a foto do encerramento do Congresso em São Paulo. Então, a primeira vez em que foi recebido no Brasil um representante do Congresso Nacional Africano da África do Sul, a organização política de Nelson Mandela. E o próximo slide vai mostrar o quê? Sim, esse é um cartaz do terceiro Congresso de Cultura Negra das Américas, feita por Abdias com base no desenho que ele havia feito para o sexto Congresso Pan-Africano, e que eles não tiveram meios de imprimir naquele momento, em 74. O próximo é outro cartaz também do mesmo Congresso. Não, o cartaz caiu fora. Então, aqui nós estamos em 1980 ainda, creio que é 80, se não é 80, talvez seja 81, 82, subindo a Serra da Barriga com o Memorial Zumbi, uma organização que poucas pessoas conhecem a sua história, mas o Memorial Zumbi foi a primeira vez em que organizações do movimento negro de vários estados da Federação Brasileira se juntaram com outras entidades, inclusive então SFAM, Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, algumas universidades federais, para
como conseguiram anos depois, em 1988, houve a desapropriação das terras da Serra da Barriga, local da República de Palmares, de Zumbi dos Palmares. E aqui nós estamos subindo a serra com a mãe Hilda, né, do Ilê Axeogum, mãe carnal do fundador do Ilê-Ayê, né, o nosso vovô, e também ao lado esquerdo, Tosta Passarinho, que eu faço uma homenagem como militante do movimento dos homens homossexuais naquele momento, o do Dedê. Não, desculpa. Desculpa, eu não lembro o nome direito, mas a organização era a palavra em Yoruba para a força negra dos homossexuais nesta organização. A próxima imagem mostra o Abdias discursando em um outro momento lá na Serra da Barriga, e quando houve várias peregrinações, e a mãe Hilda fez um axexê para os ancestrais, para poder inaugurar essa série de peregrinações que se fez à Serra da Barriga. Mas o quilombismo nasce e é publicado junto com essa militância, esse ativismo, essa ação, né, que expressa, né, o próprio objetivo do quilombismo. E temos mais alguma imagem? Aqui é o Abdias, então, vai ao Congresso Nacional como deputado federal. Ele tem a oportunidade de apresentar ele foi deputado na legislatura que antecedeu a Constituinte. Foi o único deputado negro nessa legislatura, e ele enfrentou a ideologia da democracia racial com uma contundência fantástica nos discursos, e também apresentou projetos de lei onde, primeiro, ele definia o crime de racismo como sendo crime de lesa humanidade, crime qualificado por entanto. E, enfim, tem vários detalhes sobre isso, e também a Lei 1331, que apresentava um elenco de ações compensatórias. Ele chamava de ações compensatórias e não afirmativas, não só para evitar o uso da linguagem aplicada nos Estados Unidos, como também para enfatizar o aspecto histórico dessa reivindicação. Enfim, e essa lei apresenta não apenas as políticas de cotas para acesso a todos os níveis de ensino, inclusive a universidade pública, como também o mercado, o emprego, né, o mercado de trabalho no setor privado, no funcionalismo público, nas Forças Armadas, enfim, em todas essas áreas, e o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira no sistema escolar brasileiro, no currículo brasileiro, além de outras medidas outras medidas que não são cotas, né, mas que vão nessa mesma direção. Esses projetos de lei, a outra foi a proposta do Dia Nacional da Consciência Negra como feriado. Todos esses projetos subscritos por vários, sobretudo subscrito por centenas de entidades do movimento negro, e os projetos do Abdias, existe uma ideia de que foi tudo engavetado, não foi em frente. Na verdade, ele levou todos os projetos, eles foram todos aprovados por todas as comissões necessárias, e foram impedidas de ser votadas
porque não chegavam por conta dos acordos de liderança. Então, também, e como senador, ele apresentou um projeto que hoje é lei, que é aquele da ação civil pública contra a discriminação em empresas, etc. E eu gostaria de saber com o professor Júlio, que eu provavelmente já excedi o tempo, não? Você nunca excede tempo. Você tem 10 minutinhos para você fazer seu raciocínio. Dá, porque tá tranquilo, que eu acho que é muito importante sua fala, esse resgate. Vamos lá. Então, Já estou passando aqui, viu? Então tá bem. Muito obrigada, professor Júlio. Eu quero dizer o seguinte, bom, vamos ver a próxima imagem. Terminou. Então, vocês podem encontrar no nosso site www.ipafro.org.br vários documentos a esse respeito. Um deles, inclusive, está lá em PDF, é uma biografia que eu tive a honra e o prazer de publicar, publicada pelo Senado Federal, né? Eles têm uma série chamada Grandes Vultos que Honraram o Senado, e pediram essa biografia. Então, os textos de todos os projetos de lei, menos esse último... Não, o texto está lá, ele não estava aprovado ainda quando publicaram a biografia. Então, os textos dos projetos de lei estão aí, e também tem várias ilustrações, várias informações que ajudam a entender essa trajetória do Abdias. Então, voltando para o documento 4, né, do livro Quilombismo, eu queria situar um pouco na perspectiva do tempo, algumas das imagens que eu gostaria de ter incluído não estão aí, mas que dizem respeito à denúncia que neste documento Abdias faz sobre a condução da política externa brasileira com relação à África. Ele mostra que, durante todo o processo de descolonização da África, o Brasil votou em favor de Portugal, e ele mostra o seguinte, ele faz uma crítica ao discurso convencional do Itamaraty, que, como eu disse, naquela época, o Brasil estava procurando mercados e abrindo mercados para escoar essa sua produção industrial na África. Então, era muito importante para o Brasil, nesse objetivo, usar a sua imagem de país multirracial que vivia em harmonia, que tinha uma prática de harmonia racial. E essa imagem era vendida na África de várias formas, né? Eu lembro muito de ter visto a imagem do grande jogador de futebol, Pelé, em outdoors, né? Promovendo, né, produtos diferentes, vitaminas e outras coisas. Então, para o Brasil abrir esses mercados, esse discurso da democracia racial era muito importante. Então, para o Abdias, era importante denunciar, mostrar para os africanos o quanto esse discurso era hipócrita com relação à população negra, as condições de vida da população negra no Brasil, e o fato de que esta tese era levada à frente por um Itamaraty, um Ministério das Relações Exteriores, que não só não era capaz de incorporar o negro nas suas fileiras de diplomatas, porque
a imagem, né, da elite brasileira era construída sobre uma imagem de brancura, desde o século XIX, quando você tem um momento da República em que você sai da condição de um império e entra no palco das nações democráticas ou republicanas, né? Você tem o Brasil se defrontando, quer dizer, a elite brasileira branca se defrontando com uma população agora cidadã, depois da abolição da escravatura, majoritariamente, e aí muito majoritariamente, o Abdias mostra os números, como são enormes. Ele mostra nesse documento uma coisa muito interessante, como em 1882, se não me engano, ele mostra os números dos negros escravizados, das pessoas escravizadas, que é por volta de 600 mil, dos chamados libertos, né, que são o dobro desse número, mais ou menos 1.400.000, e o dobro disso aí, 2.800.000, mais do que o dobro, é o que eles chamam de desocupados. O que são os desocupados? É a população que é jogada na rua, jogada ao alento, jogada ao Deus dará, né, com esse nome de liberdade. É aquela população absolutamente majoritária que era tida como vadia. O que era o vadio, né? O vadio era, inclusive, nessa época, antes da Constituição Brasileira de 1988, ou seja, um século depois, você ainda tinha a vadiagem como um crime definido no Código Penal, ou seja, pela vadiagem, o policial chegava e encontrava um negro de mão lisa, né, que não tinha aquele mão cheio de calos, né, do trabalhador, aí ia preso por vadiagem. O sujeito não tinha onde dormir, né, não tinha casa, que era a grande maioria dessas pessoas, podia ser preso a qualquer hora. Então, assim, tem uma situação muito parecida com os Estados Unidos, onde a própria emenda da Constituição, a 13ª emenda, né, diz que a escravidão é abolida, menos o trabalho escravo é abolido no país, menos nas prisões, quando as pessoas são presas por crimes efetivamente provados, ou seja, a escravidão continua nos Estados Unidos, o trabalho escravo continua pela Constituição dos Estados Unidos, hoje, nas prisões, nas penitenciárias, assim, é isso. E hoje, também no Brasil, continua na prática essa conceituação da vadiagem, que desde aquela época que o Abdias descreve com aqueles números ali, antes da abolição, essa população enorme de pessoas jogadas ao alento. E então, assim, nós temos a continuação dessas mesmas desigualdades hoje, e o quilombismo, então, vem como uma proposta de superar essas desigualdades, assim como o esforço legislativo do Abdias, e também como secretário de Estado, foi sempre nessa mesma direção. E o quilombismo, assim como a afrocentricidade, é uma forma de pensar a vida e o Estado brasileiro a partir da perspectiva dessa população, criando um Estado capaz de atender às
necessidade de todas as suas, os seus segmentos de população, né, sejam quais forem, os indígenas, a maioria negra, porque, assim, o quilombismo é uma proposta democrática no sentido de que a maioria do país é a população negra e, portanto, a ela cabe, como princípio democrático, a liderança, a organização desse país, desse Estado. Mas, para isso, você tem que ter um Estado e você tem que pensar o Estado como uma entidade aparelhada o suficiente com os meios de poder produzir essas transformações procuradas na teoria do quilombismo. Outra dimensão do trato da questão das relações internacionais nesse documento é sobre as relações, obviamente, com a África. E ali nós tínhamos um momento em que o apartheid ainda existia na África do Sul, em que a Namíbia ainda lutava pela sua independência, e o Abdias, como deputado, também agiu muito no sentido de combater as relações do Estado brasileiro com o Estado racista do apartheid, e ele conseguiu Eu não sei se estão escutando a professora Elisa. Ela caiu. Nós temos, vamos ver se ela volta, mas nós temos, ao mesmo tempo, depois da fala dela, ela vai ficar, a gente ainda tem tempo. A ideia é que a gente possa simultaneamente passar para a professora Marina Guimarães. Então, temos algumas salas pontuais de questionamentos, problematizações, então deixar a professora Maria Elisa para ver se ela consegue retornar. Professora Marina, um pouco, já que a gente tratou do documento 4, aliás, já temos desde março estudando esse tema, a senhora como professora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, do curso de Antropologia, que está conosco, partilhando o curso, dando contribuições extremamente importantes. Seu tempo de reflexão é o tempo que Elisa Larquim volta a ficar conosco. Por favor. Boa noite a todos. Eu agradeço ao professor Júlio pela oportunidade de participar desse grupo, que está sendo de reflexões muito importantes para conseguir sobreviver a esse momento. E agradeço a exposição incrível da professora Elisa Larquim. E eu gostaria de falar sobre esse oportunismo de aliados políticos brancos da esquerda, que tanto no documento 4 quanto nos outros que a gente já leu, no 1, 2 e 3, o professor Abdia denuncia, e comparar um pouco com a posição das mulheres negras no movimento feminista. Existe uma denúncia por parte de várias escritoras feministas negras desse oportunismo no interior do movimento. A Bell Hooks, no livro Ensinando a Transgredir, Bell Hooks é uma feminista negra norte-americana, ela fala num capítulo que se chama De Mãos Dadas com Nossas Irmãs, que a aliança, de fato, entre mulheres, como ela chama, mulheres de cor, englobando aí mulheres indígenas, enfim, de várias origens étnicas, e as mulheres brancas, só pode vir a acontecer, de fato, quando a pauta dessas mulheres de cor
né, relativa à discriminação racial, ao epistemicídio, ao genocídio, né, das suas etnias, das suas origens raciais, étnicas, possa fazer parte da pauta constante, da agenda constante do feminismo. Então, a gente vê hoje a postura no Brasil, do ministro do Meio Ambiente, colocando em voga, né, temas relacionados às possibilidades de vida natural, entre aspas, e humana no Brasil, né, ameaçados a própria existência, né, dos povos quilombolas, povos indígenas, demais comunidades tradicionais, ou como denomina o professor mestre Antônio Bispo dos Santos, um mestre quilombola muito conhecido, os povos de trajetória, né, esses povos que têm uma trajetória de biointeração. Esse é um conceito dele também, do mestre Antônio Bispo. Esses povos que têm um modo de vida capaz de promover a continuação, a conservação e o incremento da biodiversidade no Brasil, né? Então, essa postura atual do ministro do Meio Ambiente colocou em voga essas populações. E aí eu queria, então, perguntar para a professora Elisa Larquim qual seria o caminho para que a esquerda brasileira abandonasse, de fato, essa fantasia da democracia racial, essa fantasia da existência de uma democracia racial no Brasil, e pudesse colocar nas suas pautas, né, de forma constante, questões relacionadas à discriminação racial e de gênero, e, né, ao feminicídio, ao genocídio e epistemicídio do povo negro, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, de vários povos de trajetória, né, em que ponto a esquerda brasileira estaria nesse momento, e como a esquerda brasileira pode, digamos, se educar para que essas pautas sejam constantes na agenda da esquerda, no Brasil. Então, é isso que eu gostaria de colocar. Obrigado, professora Marina Guimarães Vieira. A professora Elisa está de volta conosco. O que é que eu sugiro? Eu sugiro que o Jefferson Brandão entre, faça sua colocação, e a Elisa depois responde as questões postas por vocês. Pode ser? Pronto. Jefferson. Boa noite a todos. Pesquisador, graduando em Direito, alguém que faz reflexões importantes do grupo de estudos, assim como a professora Marina Guimarães. Jefferson Brandão, por favor. Então, voltando. Boa noite a todos, a todas. Assim, eu queria fazer uma contribuição, né? Queria trazer alguns relatos e, assim, todas as falas aqui, tanto da doutora a doutora Elisa, como da professora também, doutora também, Marina também aqui falou aqui. Eu queria fazer aqui uma alusão ao livro de Conceição Evaristo, Olhos d'Água, a parte de Maria, né? Porque, ultimamente, a gente tem assistido os mesmos assuntos, as mesmas temáticas, apesar que a pandemia, né, o Covid-19 tem tirado um pouco esse foco, mas a questão do genocídio, né, do povo negro, ele é algo que é permanente, ele é constante, e o livro de Abdias Nascimento, ele é um livro que ele, como eu posso falar, ele retrata e ele traz, né,
essa questão, tanto que os capítulos são chamados de documentos, e esses documentos, na verdade, ele legitima, né, uma forma técnica científica, como no livro da Grada Quilomba, que ela diz a respeito de quando os negros, eles começam a falar, a representar algo, a fazer uma pesquisa, ou a interpretar, há uma desqualificação para não legitimar, né, um legado do povo negro. E, assim, eu queria aqui citar algumas pessoas. Sei que o tempo é curto, eu não posso, eu pensei várias coisas aqui para poder falar, mas eu não posso me estender também por conta aqui do horário. Mas, assim, eu queria falar das coincidências e das verdades, das mesmas verdades e dessas coincidências que sempre está em voga. Vou pescar aqui um pouco, falar da Cláudia da Silva Ferreira, Marielle Franco, Edivaldo Rosa dos Santos, Agatha Vitória Salles Félix, João Pedro Matos, João Conceição Castro. Será que isso realmente, de fato, é uma coincidência? É um genocídio? É o racismo? Então, essa é a minha provocação. Estamos no mês, né, que tem uma data interessante para o ponto de vista do apagamento do povo negro. 13 de maio, 14 de maio, não sei. Será que essa data ela é interessante para o povo negro? Em que sentido? Então, assim, é algo que a gente tem que começar a parar, refletir, entendeu? Ponderar sempre, porque Chico Rei poderia ser uma data importante, é uma data importante. Você vai fazer uma pesquisa, e até mesmo na base, né? Na base escolar, até na questão mesmo academicista, você vê que esse estudo de Abdias Nascimento com Grada Quilomba é importante, porque você começa a perceber que a periferia está vindo para o centro. E, na verdade, o centro ele é sempre ocupado por pessoas brancas de privilégios. Assim, e quando a gente está reivindicando o nosso lugar de fala, o nosso lugar de direito, a gente, muitas vezes, olha, isso não é bem assim, não é isso que acontece na prática, mas só que a gente está sempre percebendo que o centro ele não está sendo ocupado por pessoas negras. O centro ele é sempre de privilégios e sempre tem um lugar indicado para que essas pessoas que fazem parte, né, dos melhores meios de comunicações, dos melhores bairros, das melhores escolas. Então, assim, uma parte do documento 4 que eu achei muito interessante é a representatividade que não existe do negro no Itamaraty, né, que é uma instituição bacana, né, uma instituição bacana. Então, assim, eu acho que é momento de unidade, como o quilombismo, como o Abdias, ele vem falando em outros documentos, que é muito pertinente também. É momento de unidade, porque o povo negro, ele precisa de ter essa unidade. Então, assim, quando eu faço essa alusão com o livro de Conceição Evaristo, é porque eu vejo várias Marias. Quando eu vou ao meu bairro, que eu residia lá em Cosme de Farias, eu vejo Marias. Quando eu vou
como é que se diz, em Nordeste de Amaralina, eu vejo Marias. Quando eu vou a Quilombo dos Urubus, eu vejo Maria. Quilombo dos Macacos, eu vejo Marias e vejo a negligência que o povo negro vem sofrendo. Então, assim, eu quero deixar aqui minha denúncia, o meu repúdio também, para o Quilombo dos Macacos, que tem uma represa, né, prestes a romper ali, e você vê que o povo negro, ele acaba sendo exterminado, tanto da forma física e intelectual, porque você veja, quando o homem branco ele chega aqui em 1500 e que começa a ser povoado aqui o Brasil, a primeira coisa que esse homem branco ele faz é desqualificar todo um legado histórico. Eu estou vendo que Júlia já apareceu aqui. Todo um legado histórico, só para finalizar, para destruir, né, e desqualificar essa cultura do povo negro. Então, essa é a minha contribuição, queria falar mais, elaborei outras coisas aqui, mas o tempo, ele realmente é perverso, mas, assim, essa é a minha contribuição, cuidem-se, previna-se, e é isso. Forte abraço. Obrigado, Jefferson. Chama agora Camila Vale e Rebeca Vieira, as duas, para perguntas, questões, colocações. Por favor, bem-vindas. Camila Vale. Obrigada. Rebeca Vieira. Vou falar rapidamente só sobre uma questão que me toca bastante nesse documento 4. Acho que tudo me toca bastante nesse documento 4, na verdade, porque ele fala principalmente sobre embranquecimento, que é uma questão bastante séria do racismo e que é um processo pelo qual eu passei e que eu estou saindo dele bastante devido à obra de Abdias. Então, é bastante relevante para mim essa questão do embranquecimento. E eu vou falar da ancestralidade, porque entender a ancestralidade dos povos negros é essencial, porque as coisas não são porque são, simplesmente. As coisas são da forma que são atualmente, porque os meus ancestrais lutaram para que fosse dessa forma. Então, muitos negros lutaram para que eu pudesse estar aqui agora, tendo a oportunidade de falar, e que eu pudesse ter essa oportunidade de aprender tanto. E uma coisa que Abdias fala logo no início do capítulo é: a diáspora, nessa etapa da história dos africanos, adquiriu um sentido inverso daquele de dispersão. Constituímos a diáspora do regresso. Somos os povos negros que se voltam em ritmo concêntrico rumo à origem prístina do espírito e da história dos ancestrais, a fim de projetar o futuro. Então, esse movimento de entender que o presente precisa estar relacionado com o passado é extremamente relevante para a gente entender que temos um lastro histórico e que carregamos o conhecimento de muitos ancestrais e a luta de muitos ancestrais. E é essencial para mim no sentido de ter esperança, porque eu consigo, a partir desse entendimento histórico, ver que a gente ainda pode mudar muita coisa e que precisamos continuar lutando. E o que mais me toca nesse sentido é como estamos sofrendo essa morte pelo apagamento, apesar de vários mecanismos institucionais que deveriam estar protegendo. E, nesse sentido aqui, a lei de obrigatoriedade de ensino da história africana na escola, e eu nunca tive contato com isso, e eu só consegui ter contato com alguma coisa de história africana na faculdade, porque eu fui atrás. Então, eu gostaria de ouvir algo da professora Elisa em relação a esse ensino durante a escola mesmo, ensino fundamental, ensino médio, como o que fazer com as crianças, na verdade, porque durante muito tempo elas sofrem muito
E são questões seríssimas de saúde mental. Enfim, precisamos conhecer os nossos ancestrais para nos localizar no mundo. É isso. Boa noite a todos e a todas. Super contemplada pela fala de Camila, né? Em relação a isso, de fato, nos é negado essa historicidade mesmo, de quem nós somos mesmo, nossa essência. Eu também passei por isso, né? De todo esse processo 4 é em relação que, na verdade, todo o texto do quilombismo de Abadias, ele vem falando sobre essa negação do negro brasileiro. E aí ele vai falando em várias partes. Especificamente no 4, ele fala em relação à política, nessa política internacional. E aí ele chama a atenção que os governantes da época, né, o Itamaraty na década de 60, 70, eles tinham uma negação, de fato, até hoje a gente tem uma negação, só que naquela época ainda era mais clara. Eu fiquei chocada quando eu li os relatos, e tipo assim, como é tão claro o que eles colocam aqui, né, essa aversão mesmo ao povo negro. E uma das falas, durante algum desses congressos, em relação à execução mesmo do Itamaraty de suas atividades, é que eles ligam a pobreza ao negro, a condição de vida do negro à pobreza. Por isso que eles teriam uma maior mortalidade. Quando, na verdade, a gente sabe, e até o próprio Abadias ele traz lá no primeiro documento, e aí ele retoma a história dos imigrantes italianos. Desculpa, pessoal, o grilo, que eu estou no interior. E aí ele toma de volta em relação aos italianos e a abolição. Ele fala que os negros não tiveram suporte, e aí ele usa dois termos, que é a agressão física biológica, que é em relação mesmo a esse embranquecimento, a tentar trazer várias tipificações, né, do que a gente tem de mulato, pardo, e aí Abdias ele acaba dentro desse capítulo 4, trazendo todo mundo para o mesmo eixo, mesmo de negro, tentar assumir isso, que, né, a história, né, o governo, a projeção da sociedade tentou fragmentar. E aí outra coisa que ele fala também é em relação à agressão econômica, que ele fala sobre esses fechamentos mesmo das oportunidades de emprego, das melhores oportunidades de emprego. E aí no documento 1, ele traz em relação assim que tem a abolição da escravatura, quem ocupa esses lugares de trabalho são os imigrantes italianos. E aí ele retorna para isso no documento 4, quando ele volta de novo para essa ideia dos italianos, e aí ele fala que, de fato, o negro, quando foi abolido, ele não teve essa inserção na sociedade em forma nenhuma, em gênero, grau e nível, em todos os níveis de sociedade, o negro não teve essa inserção na sociedade, e não tem ainda hoje, né, que a gente consegue perceber isso na política também. E aí ele chama atenção pelo que já foi falado aqui em relação à esquerda, e a professora Marina até perguntou, e aí a professora Elisa vai responder. E uma coisa interessante é que ontem eu estava num grupo de estudo, e aí a gente estava debatendo sobre algumas coisas nesse sentido. E eu descobri ainda, eu fui ler hoje a Lei de Contravenções Penais ainda, e ainda no artigo 59, ainda é tipificado a vadiagem como crime. E a pessoa vai ficar em pena de 15 dias até 3 meses. Outra coisa também muito interessante em relação a isso, e aí eu acho que dialoga muito com isso, dessa fala política, né, de que o negro seria o preguiçoso, o negro teria uma condição de pobreza, e por isso ele tem uma mortalidade ainda maior, é que aqui no Brasil, segundo a ONG Repórter Brasil, eles fizeram levantamentos em relação às condições análogas de escravo, e 86% das pessoas que são retiradas das condições análogas de escravo no Brasil são pessoas negras, sendo que dessas pessoas negras, 46% são residentes aqui do Nordeste, que, por sinal, a gente tem a Bahia, o Salvador, principalmente, que é a maior cidade negra fora da África. E isso reflete muito como é que o Brasil enxerga o negro dentro da sociedade, que é uma coisa que nos é velada, né, pelo até o que Abdias fala sobre essa democracia racial, que na verdade não existe. O que existe, na verdade, é a tentativa de um genocídio. Ele fala de tentativa de um genocídio do povo negro desde o período escravocrata. E eu acho que eu finalizo com isso. Para finalizar, na verdade, a minha fala, e aí eu deixo, foi dito aqui várias coisas pertinentes, e eu trago, peraí, Carolina de Jesus, que ela fala, né, que a fome, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, para poder falar vida digna, rápido, coisa rápida, aqui, ela fala aqui, a tortura da fome é pior do que a do álcool. A tortura do álcool nos impede de cantar, mas a da fome nos faz temer. Percebi que é horrível ter o ar dentro do estômago. E, de fato, é isso que o plano de governo mesmo do genocídio
ele atua, né, em cima do medo, em relação mesmo da fome e da mortalidade, trabalhar de fato a mortalidade negra. E aí, a própria Abadias fala nesse documento 4, em relação a isso, que os negros resistiram, e aí traz a ideia que a Camila falou na estante, os negros resistiram, ainda continuam resistindo, né? Meus avós resistiram. Eu fico imaginando, tipo, às vezes, quantas coisas meus avós não passaram, meus bisavós, meus tataravós. Será que algum avô meu, antes de, sei lá, de me gerar em alguma tataravó, não foi depois pro Pelourinho ser chicoteado e aí morreu, e sabe? Enfim, são vários levantamentos que a gente não tem, né? A gente é de fato nos apagado dessa historicidade mesmo. E a política continua nisso, nesse genocídio. E eu vou terminar minha fala por aqui para não me alongar muito. E é isso. Gratidão. Vou passar a fala. Pronto, estamos retornando com os debates, e retornando com Marina Guimarães, Jefferson Brandão e Elisa Larquim, passando para ela, inclusive, várias falas, várias presenças, vários colegas, aliás, o grupo todo de estudos, mandando abraços, saudações, agradecendo. Nós temos 6 minutinhos. Eu queria passar para a Elisa, depois eu vou verificar alguma questão no chat, no live comments, para passar logo para a Elisa, diante das falas que você conseguiu perceber do nosso time seleto de participantes do grupo, a gente queria ouvir um pouco você. Tá certo. Olha, as intervenções todas, muito agradeço muito, né, a todos vocês pelas intervenções, inclusive vocês, mulheres, Marina e Rebeca e Camila, a fala de Marina me lembrou que eu esqueci de ler um outro pedaço que eu acho fundamental no início, quando eu estava falando sobre os princípios do quilombismo. Então, que em todos os órgãos do poder executivo, do poder do Estado quilombista, legislativo, executivo e judiciário, a metade dos cargos de confiança, dos cargos eletivos e dos cargos por nomeação deverão, por imperativo constitucional, ser ocupados por mulheres. O mesmo se aplica em todo e qualquer setor ou instituição do serviço público. Então, essa questão de gênero está bem colocado como parte da proposta do Estado quilombista. E quando Marina pergunta pela questão da esquerda, eu acho que a gente precisa reconhecer que o movimento negro tem conseguido avanços bastante importantes. Nós temos hoje, eu acho que o professor Júlio talvez me confirma isso, praticamente um consenso entre os sociólogos e historiadores de que o Brasil, as desigualdades no Brasil, a estrutura social brasileira se assenta, sobretudo, na questão da escravidão. Coisa que não existia antes. Na época que o Abdias escreveu esses ensaios, a esquerda não tinha esse entendimento, muito pelo contrário, né? Era uma questão somente de classe, etc. Então, hoje nós temos atribuído aos intelectuais de destaque nas ciências sociais esse tipo de afirmação. O que resta ainda a atribuição, o reconhecimento do protagonismo do próprio negro na formulação dessas questões. E isso é algo que, a mim, me parece que existe desde a questão do pós-modernismo, né, quando as lutas do pessoal da negritude, do panafricanismo, ajudou, foi a base daquilo que se construiu e se reconheceu como pós-modernismo, e não é mencionado, é como se fosse uma questão só que existe no Ocidente. Então, mas agora, a esquerda, me parece que, teoricamente, tem assumido muito mais como resultado do protagonismo dos atores políticos, intelectuais e ativistas negros. Eles têm reconhecido muito mais essa verdade da desigualdade e a importância e o fundamental papel da escravidão na constituição das desigualdades no Brasil. Jefferson, as Marias e o 13 de maio. Sim, eu concordo com você
sobre tudo que você disse, sobre as Marias, sobre o Quilombo, que você mencionou, que eu tive a honra de estar na mesa com a sua liderança em 2018, e o 13 de maio, eu gostaria de dizer o seguinte, o 13 de maio, na época em que o movimento negro definiu como Dia Nacional da Consciência Negra, o dia 20 de novembro, a posição sobre o 13 de maio foi a seguinte: o 13 de maio passa a ser uma data não de celebração ou de comemoração, mas de questionamento, de reflexão e de crítica. Então, o 13 de maio passa a ser o momento em que a sociedade brasileira reconhece, a partir do protagonista, do ator negro, né, que traz essa reflexão, se dedica a uma reflexão crítica sobre o que significou essa abolição, que não existiu, enfim, e se debruçar sobre isso. Eu não consigo deixar de mencionar o 13 de maio, em Minas Gerais, cujos os detalhes infelizmente eu esqueço, mas em 1833, se não me engano, houve uma rebelião numa fazenda em Minas Gerais, que em 13 de maio os escravizados tomaram conta dessa fazenda e administraram essa fazenda durante um bom tempo depois dessa rebelião. Vamos olhar o outro 13 de maio. Camila, o embranquecimento, sem dúvida, é uma questão importantíssima. O eugenismo é uma questão que hoje em dia está na pauta, porque a própria negação e falta de política pública de atendimento a essa pandemia já é algo orientado, não explicitamente, mas implicitamente pela eugenia, que ainda existe e que foi a teoria que determinou essas teses de embranquecimento. Então, eu não tenho dúvida de que este é um assunto importantíssimo e que nos chama à reflexão ainda hoje dentro do contexto dessa pandemia. A Lei 10.639, o nosso Instituto IPEAFRO, enfim, tenta fazer o que pode. O que eu posso dizer é o seguinte: a sociedade civil organizada, o movimento negro, e o IPEAFRO já organizou alguns fóruns, educação afirmativa, Sankofa, instituto e oficinas, enfim, e são os educadores negros que estão fazendo a diferença. E existe muito trabalho sendo feito. Nos congressos da ABPN, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, nós podemos assistir aos relatos. Então, assim, o que acontece é que não passa a ser, não é uma coisa oficializada, não é uma coisa, é um esforço cujos resultados talvez sejam menos do que a gente gostaria, mas que existe esse protagonismo, que existem os educadores negros que estão fazendo as suas inserções, inclusive, às vezes, diretoras de colégios e tudo. Então, isso está sendo feito, mas não pelas instituições de forma formal. Rebeca, muito obrigada por trazer Carolina de Jesus. Carolina de Jesus nasceu no mesmo dia que Abdias Nascimento, 14 de março de 1914, que vem a ser o mesmo dia, 14 de março, em que Marielle foi assassinado. Nós, enfim, achamos isso uma afirmação que nos vem da ancestralidade, que fala da necessidade da continuação da luta. Eu prefiro, em vez de tomar mais tempo, ver se a gente tem tempo para pelo menos uma pergunta do público. Tem, professor Júlio? Elisa, eu acho que não, porque nós só temos 2 minutinhos, porque nós passamos do nosso horário, até porque por demanda
de continuidade da nossa finalização, porque nós somos demandados a continuar, inclusive, suas respostas. Aliás, o pessoal técnico nosso, do suporte, Jonatas, Bruna, todo mundo adorou suas falas. Eu posso depois tentar passar, a gente resgatar as colocações, porque nós temos, esse vídeo vai ser gravado imediatamente, vai estar disponível para a gente. Opa! Tá? Então me passa aí o link que eu vou divulgar. Sim, todo o link. Eu queria muito, eu só tenho mais um minutinho, eu queria agradecer muito a Elisa Larquim Nascimento pela disponibilidade, pelo esforço contínuo de diálogo conosco. E aí eu queria lembrar aqui alguns amigos e amigas, o Sérgio São Bernardo, que no primeiro dia do grupo esteve discutindo conosco o quilombismo, sim. O Diosmar Santana Filho, que mesmo acompanhando outras atividades, está conosco, ajudando, a Manuele Góes. Então, uma série de amigos e amigas que todo dia, várias pessoas estão querendo discutir. Então, a cada 15 dias, então, daqui a 15 dias nós estamos discutindo o documento 5. Eu queria dizer também que o documento 4 traz coisas impressionantes. Por exemplo, a análise de Abdias sobre a diplomacia brasileira, sobre a posição brasileira, a conveniência que o Brasil teve diplomaticamente com Portugal contra a independência dos países africanos é um negócio histórico. Abdias faz uma fala que explicita a posição do Brasil de silêncio e abstenção em votações importantes. Isso é muito forte no documento 5. Então, eu convido todos e todas a ler quilombismo, a entrar no site do IPEAFRO, verificar várias informações importantes, os esforços teórico-conceituais, e dizer que eu queria convidá-los e convidá-las para um outro momento a gente fazer outra live com Elisa. Eu acho que esse momento ele continua. Agradecer a Marina Guimarães, a Jefferson Brandão, a Camila Vale, a Rebeca Vieira, todas do grupo que estão aqui do lado, e esperar vocês agora. Muito obrigado, Bruna e Jonatas, aqui no suporte. Nós vamos ouvir daqui a pouquinho agora a Escola de Música da UFBA, nesse finale nosso. Muito obrigado pela participação, pela presença, pela audiência, por estar conosco no YouTube e no Facebook também. Um beijo, muito obrigado. Daqui a 15 dias tem mais Abdias. João Pedro vive. Muito obrigado.